né, da segunda parte de patologias do sistema endócrino, tá certo? Mais especificamente, aquelas patologias que ocorrem no corpo devido a um hiperfuncionamento ou a um hipofuncionamento da glândula tireoide, né? Nós conseguimos fazer uma revisão anatomofisiológica da glândula tireoide, né? Conhecemos como é que funciona o eixo o eixo hipófise tireoidiano, né? Vimos que para essa tireoide funcionar, ela precisa de um comando que vem um pouco mais acima, vem um comando advindo de onde? Do sistema nervoso central, mais especificamente da pituitária, né, que é chamada de hipófise, que é a glândula mestra do nosso corpo, né, aquela glândulazinha minúscula, um pouquinho menor do que um grãozinho de ervilha, né, mas que é super poderosa, digamos assim, né. E aí essa hipófise, ela é responsável tanto por produzir quanto por armazenar alguns hormônios, né? E dentre os hormônios, dentre a infinidade de hormônios produzidos por essa glândula mestra, nós temos um hormônio chamado TSH, né? Que é o hormônio tiroestimulante, né, que uma vez ele sendo secretado na corrente sanguínea, lá por parte da hipófise, ele vai chegar até a nossa tireoide, né, e como o próprio nome do hormônio diz, né, já é bastante sugestivo, ele vai agir diante da tireoide de forma o quê? A estimular o funcionamento dessa glândula. Né? Ela não vai funcionar de uma hora para outra. Ela precisa de um estímulo, ela precisa de um mecanismo disparador, ela precisa se sentir estimulada para que ela comece a desempenhar suas funções. Então, o TSH, que é produzido lá no sistema nervoso central por parte da hipófise, né, ele vai atuar diante da tireoide, vai estimular, vai fazer com que o quê? Ela trabalhe. Né? E aí nós vimos também na aula passada que a tireoide, ela produz dois hormônios específicos. E quais são esses dois hormônios específicos produzidos pela tireoide? Conseguem se recordar? Mediante a ação do TSH, essa tireoide vai funcionar, e ela funcionando, ela produz dois hormônios diferentes. Quais são? O T3 e o T4. T3 e T4. Isso. T3 e T4. Triiodotironina ou tetraiodotironina ou tiroxina, né? Triiodotironina para T3, tetraiodotironina e tiroxina para quem? Para T4, né? E aí, gente, se nós temos a produção desses hormônios, né, por parte da hipófise, da tireoide, eles têm alguma função no nosso corpo. Me deem exemplos das funções que eles têm no nosso corpo. Tem três funções básicas. Contribui para o quê? T3 e T4. Metabolismo, lembram? Metabolismo, crescimento e Isso, metabolismo, crescimento e desenvolvimento, tanto físico quanto o quê? Mental. Isso considerando que a tireoide está funcionando de forma o quê? Equilibrada, né? Ela está funcionando a níveis, né, em padrões de homeostase fisiológica, que nós dizemos, né? Está funcionando de uma forma equilibrada. Ela não está funcionando nem de mais e nem de menos. Ela está no padrão de normalidade, né? Está ocorrendo um normal funcionamento. Mas nós sabemos que o nosso corpo, ele é para funcionar de forma ok, nem de mais, nem de menos, mas existem algumas situações que fazem com que a gente saia dessa homeostase, desse equilíbrio. Então, essa tireoide que está funcionando de forma ok,
ela pode sofrer uma hiperestimulação, né, devido a níveis elevados de TSH. Essa pessoa pode estar com um tumor na tireoide, e aí essa tireoide vai funcionar mais do que o que deve, é uma possibilidade, digamos assim. Então, se essa tireoide ela está funcionando a níveis acima do que é normal, ela está com um hiperfuncionamento. Qual é a patologia que nós temos, gente, nesse caso? Hiper, o quê? Hipertireoidismo, né? E aí, hipertireoidismo, como o próprio nome diz, o próprio prefixo da palavra hiper é o que? Muito. Então, essa tireoide, ela está funcionando em níveis acima do normal, acima do esperado. Então, se ela está funcionando de forma muito frenética, ela indiscutivelmente está produzindo níveis mais elevados de quê? Tanto de T3 quanto de o quê? De T4, tá certo? E aí existem algumas manifestações clínicas que são específicas do quadro de hipertireoidismo, né, que nós vimos na aula passada, como, por exemplo, como há uma produção exagerada de T3 e T4, o metabolismo corporal dessa pessoa também vai estar mais acelerado. Então, geralmente, pessoas que têm hipertireoidismo são aquelas pessoas que são mais magras, né? São aquelas pessoas que são bem agitadas, né? São aquelas pessoas que, quando nós olhamos, nós conseguimos perceber que os olhos delas são mais sobressaltados, né? Que é o que nós chamamos de quê? De exoftalmia, né? O globo ocular mais exteriorizado, é aquele olho mais aberto, né? São aquelas pessoas cujo trânsito intestinal né? São pessoas que têm uma queda de cabelo muito grande, porque o fio, a fibra capilar, ela é mais enfraquecida, ela é mais quebradiça, né? É aquela pessoa que ela é acelerada em tudo, então ela vai ter taquicardia, né? O aumento da frequência cardíaca, né? Dos batimentos cardíacos. É aquela pessoa que naturalmente ela vai estar em midríase pupilar, ela vai estar com as pupilas mais dilatadas, né? Tudo isso em consequência de uma hiperativação do sistema nervoso simpático, né? Que é aquele sistema nervoso que é acionado, que é ativado, por exemplo, quando a gente é assaltado, né? Então a gente fica bem agitado. Eu sempre dou esse exemplo do assalto, que é para vocês não esquecerem, tá certo? Então isso é o que configura o que nós chamamos de hipertireoidismo, tá certo? Então hoje, para nós finalizarmos essas patologias endócrinas, nós vamos falar um pouquinho sobre a realidade inversa. Falamos do hiper, né? O que é muito, um hiperfuncionamento, certo? Dessa tireoide. E agora vamos falar do lado oposto. A tireoide, ela é para funcionar na média normal, mas ela pode funcionar além do que o que deve, ou aquém, abaixo do que o que deve. Conversamos sobre o funcionamento excessivo nessa glândula tireoidiana e agora vamos fazer o caminho inverso. Se ela estava funcionando de forma excessiva, vamos ver o que é que acontece se ela funcionar abaixo dos níveis que são considerados normais, tá bom? Então, se nós tínhamos um hipertireoidismo, agora nós temos o quê? Conseguem ver meus slides, gente? Tá tranquilo? Sim. Beleza. Então, nós temos agora a realidade de quê? Do hipotireoidismo, tá certo? Vejam o prefixo da palavra hipo, tá certo? Então, hipo quer dizer o quê? Pouco, baixo. Se eu estou falando em doenças associadas à tireoide, por consequência, hipotireoidismo, a própria palavra me diz o quê? Um funcionamento da tireoide que está ocorrendo abaixo dos níveis, o quê? Esperados, dos níveis ditos como normais, tá certo?
Então, por definição, vejam que só olhando para a palavra nós conseguimos construir o conhecimento do que é que ela significa, né? Mas, por definição técnico-científica, o hipotireoidismo vai ser aquela condição em que a glândula tireoidiana, ela tem as suas funções comprometidas, né? E está comprometida a ponto dela funcionar menos do que o que nós esperamos, menos do que o que nós consideramos normal, né? E aí, se ela funciona menos do que o que ela deve, gente, é óbvio que essa pessoa ela vai apresentar sinais e sintomas característicos, sinais e sintomas associados ao fato dessa glândula estar funcionando abaixo do que é considerado normal ou abaixo do esperado. Né? Então, é seguido de sinais e sintomas indicativos de insuficiência tireoidiana. Quando eu falo insuficiência de qualquer órgão que seja, gente, é porque aquele órgão ele está funcionando de menos, certo? Vejam, insuficiência cardíaca é aquele coração que ele não funciona de forma normal e nem funciona acima do normal. Ele é um coração insuficiente. O que é insuficiente? Abaixo. Né? Então, a insuficiência tireoidiana é o que vai configurar a patologia que nós chamamos de hipotireoidismo, tá certo? E aí, se essa glândula, gente, está funcionando de forma aquém, abaixo do que o que é esperado, eu tenho como consequência a diminuição de produção de quê? Me digam aí. Diminui a produção de quê? Tireoide produz o que mesmo? TSH? TSH. Antes do TSH, o TSH estimula a tireoide para ela produzir quais hormônios? T3 e T4. T3 e T4. Se essa tireoide, se essa glândula está funcionando de menos, se ela está insuficiente, se eu tenho um quadro de hipotireoidismo, ela vai produzir de menos quem também? T3 e T4. Tá certo? Não esqueçam, TSH significa hormônio tireoestimulante. Então, é aquele hormônio que vai estimular a tireoide, que vem de onde esse hormônio? Lá da hipófise. A tireoide, depois de ser estimulada por esse TSH, ela vai produzir os hormônios tireoidianos. Que quais são esses hormônios tireoidianos? T3 e T4, tá bom? Se eu tenho uma pessoa que está diagnosticada com hipotireoidismo, eu já posso subentender o quê? Que essa glândula dessa pessoa, ela funciona abaixo do normal. Se ela é insuficiente, se eu tenho um quadro que eu configuro como insuficiência tireoidiana, tá certo? Eu vou ter como consequência o quê? A diminuição também da produção de hormônios tireoidianos, tá bom? E aí vocês anotem aí no caderninho de vocês que hormônios tireoidianos é igual a T3 e T4. Então, uma pessoa com o diagnóstico médico de hipotireoidismo, ela vai produzir menos T3 e T4. Então, T3 e T4, uma pessoa que tem hipotireoidismo, tem níveis o quê? Abaixo do normal. Tá certo, gente? E aí, existe uma situação, uma condição mais específica associada ao hipotireoidismo, que é chamada de cretinismo, tá certo? Cretinismo, anotem, cuidado, viu? Cretinismo é um tipo de hipotireoidismo. Toda pessoa diagnosticada com cretinismo, por consequência, ela tem hipotireoidismo. Mas nem toda pessoa diagnosticada com hipotireoidismo, ela vai ter cretinismo. Tá certo? Cuidado com isso aí. E por quê, gente? Cretinismo é uma condição que a pessoa vai ter a insuficiência tireoidiana desde que nasce. A pessoa, o bebezinho já nasce com esse hipotireoidismo, o que não é muito comum.
O que é mais comum de nós encontrarmos, certo? Uma pessoa que teoricamente vem bem, sem nenhuma alteração de função da tireoide, tá certo? Mas de repente começa a apresentar sinais e sintomas sugestivos, sei lá, com 20, 30 anos, já na idade adulta, tá bom? E aí vai ser feito um rastreio por parte do endocrinologista, e aí essa pessoa recebe o diagnóstico médico de hipotireoidismo. Isso na vida adulta, tá bom? Mas se essa pessoa já nasce, desde recém-nascida, é identificado a desordem na tireoide dela, com um funcionamento abaixo do normal, essa pessoa ela não recebe o diagnóstico médico de hipotireoidismo. O diagnóstico médico que ela vai receber é de quê? De cretinismo. Então, cretinismo é aquele hipotireoidismo que ocorre desde o quê? O nascimento. A criança, o bebezinho já nasce com a tireoide funcionando abaixo dos níveis considerados normais, abaixo o que do esperado, tá bom? Então, por isso que todo cretinismo vai ser um hipotireoidismo, mas nem todo hipotireoidismo vai ser o quê? Um cretinismo. Porque para um hipotireoidismo ser cretinismo, gente, essa pessoa já tem que ter o quê? Nascido com essa doença, tá bom? Então, cuidado com essa pegadinha, tá certo? Uma vez a pessoa sendo diagnosticada com cretinismo, ele tem hipotireoidismo, certo? Sem sombra de dúvidas. Mas uma pessoa que é diagnosticada na vida adulta com hipotireoidismo, ela não tem cretinismo, não. Por quê? Porque para ser cretinismo, qual é a condição que eu tenho? Que essa pessoa tenha essa desordem tireoidiana desde o quê? Desde o nascimento. Tá certo? Beleza? Até aí, tudo bem, gente? Tá tranquilo? Podemos seguir? Sim ou não? Sim. Então, cuidado, tá? Todo cretinismo é um hipotireoidismo, mas nem todo hipotireoidismo é um cretinismo, tá bom? Porque para ser cretinismo, tem que ser diagnosticado desde o nascimento, tá certo? Ok? Então, vamos seguindo. Quais são as causas? O que é que pode fazer com que essa pessoa comece a apresentar insuficiência tireoidiana? O que é que pode fazer com que a tireoide dessa pessoa passe a não funcionar de forma ok, e sim em níveis abaixo do esperado, tá certo? Uma das causas clássicas, gente, é o que nós chamamos de tireoidite linfocítica crônica, que na literatura científica é mais conhecida como tireoidite de Hashimoto, tá certo? E o que é, professora, essa tireoidite de Hashimoto? De uma forma resumida, certo? É quando o corpo da pessoa começa a reconhecer a glândula tireoide como sendo um agente estranho no corpo. É como se o corpo não aceitasse a tireoide que aquela pessoa tem. É como se fosse um agente externo, uma ameaça para o corpo. O corpo da gente, às vezes, ele tem essas descompensações do que é normal, ele achar que não é normal. E aí, se o corpo reconhece essa tireoide como sendo algo estranho, algo que é negativo, algo que não vai contribuir para o corpo, o que é que o nosso corpo faz? Começa a tentar destruir essa tireoide. Tá certo? Como se fosse uma espécie de doença autoimune. Então, o nosso sistema de defesa, ele passa a atacar a tireoide. Na intenção de quê? De destruir. É um corpo estranho, digamos assim. Tá certo? E aí, com as agressões que essa tireoide ela vem sofrendo, né? Ela começa o quê? A ficar enfraquecida, né? Ela começa a funcionar menos do que o normal.
menos do que o que é esperado, tá certo? E aí, isso é o que configura a tireoidite de Hashimoto, tá certo? Para vocês terem uma ideia, a depender do grau, do nível dessa tireoidite de Hashimoto, a pessoa que tem essa doença, ela simplesmente pode perder por completo a tireoide, certo? E eu conheço um caso bem próximo de uma ex-aluna minha, que ela foi diagnosticada desde muito jovem com tireoidite de Hashimoto, e aí ela ficava sempre sendo acompanhada, né, pelo endocrinologista, e aí quando a gente sempre é acompanhado por um médico, ele sempre pede exames de controle, né, para que a gente fique vendo como é que está funcionando aquele órgão. De repente, em um determinado momento da vida dela, quando ela foi fazer a ultrassonografia da tireoide, foi identificado que ela não tinha mais tireoide, certo? Então, ela perdeu a tireoide dela sem precisar fazer nenhuma cirurgia, certo? Só em decorrência do massacre do corpo relacionado, direcionado ao que? A tireoide dela. Então, ela não tem mais tireoide hoje em dia, né? Faz reposição hormonal, tem que tomar T3 e T4, tá certo? Porque o corpo ele não tem como viver sem os hormônios tireoidianos. Mas se ela não tem mais a tireoide, como é que essa tireoide vai produzir hormônios? Então, ela precisa o quê? De hormônios tireoidianos artificiais, hormônios tireoidianos sintéticos, tá certo? Então, uma das causas da diminuição do funcionamento dessa tireoide é a tireoidite de Hashimoto, tá certo? Outra causa, atrofia da tireoide, tá certo? É só vocês imaginarem, por exemplo, uma pessoa que malha muito, faz academia, faz musculação. Ela tem os músculos bem hipertrofiados, bem desenvolvidos. Se ela passar um mês sem ir para a academia, ela vai passar um mês sem estimular a atividade desses músculos. Então, esses músculos, existe na biologia algo que nós chamamos de lei do uso e do desuso, tá? Quanto mais eu uso uma coisa, mais ela vai se desenvolver, tá certo? Quanto menos eu uso, a tendência é o quê? É atrofiar, tá certo? Então, imagina que por um acaso do destino, sei lá, por uma desordem, por exemplo, de diminuição de produção de TSH lá na pituitária, tá certo? Essa tireoide, ela passa a ser menos estimulada. Se ela passa a ser menos estimulada, ela vai, consequentemente, o quê? Atrofiar. Se ela atrofia, ela vai funcionar de forma ok, gente? Não vai. Ela está atrofiada. Ela pode funcionar, pode, mas num nível abaixo do que é o que é esperado, né? Então, esse hipotireoidismo pode ocorrer devido ao que a atrofia da tireoide, né? Pode acontecer, vocês lembram que eu disse, gente, uma pessoa com hipertireoidismo, quais são os tratamentos que existem? O farmacológico, o radioterápico, né, que é direcionar raios específicos para aquela região, ou o que? A cirurgia de tireoidectomia, retirar a tireoide, tá certo? Mas imaginem vocês que uma pessoa diagnosticada com hipertireoidismo foi fazer o tratamento com radiação, com íons de iodo, né? Foi fazer a radioterapia e, digamos que por uma causa do destino, essa tireoide recebeu uma radiação além do que o que era esperado, além do que o que era necessário. Então, eu fui tentar reverter a condição daquela tireoide que estava funcionando além do normal para deixar ela normal, no nível de normalidade, tá certo? Sendo que aí, ao invés de eu colocar essa tireoide em um nível de normalidade, ela acabou por diminuir demais as atividades dela. Então, professor, eu posso regredir de um hipertireoidismo para um hipotireoidismo? Pode. Principalmente se for feito tratamento o quê? Com radiação, radioterapia,
né? Então, pacientes que antes tinham hipertireoidismo e foram expostos à radiação com íons de iodo, certo? Se essa radiação ela passar um pouquinho da conta, ela pode meio que estimular a tireoide a trabalhar menos do que o que é esperado normal. Então, a pessoa saiu de uma situação de hipertireoidismo, era para ir o quê? Para uma normoprodução de hormônios tireoidianos, mas saiu de um extremo e foi para o outro, devido à utilização de radiação. Tá certo? Professora, uma dúvida. E assim pode chegar a cura com essa regressão? Quando ocorre a redução, não chega à cura, porque o que é que eu preciso para estar curado? Está um nível normal. Ela saiu de um hiperfuncionamento e foi para um hipofuncionamento. Para o nosso corpo, o interessante não é nem de mais e nem de menos. Não é nem 8 e nem 80, é no meio. Né? Então, essa pessoa, ela se curou do hipertireoidismo, mas ela entrou em uma outra condição patológica, que vai ser o quê? O hipotireoidismo. Tá certo? E agora a ideia é deixar ela o quê? No nível normal. Certo? Então, curou Mas uma coisa. esse nível normal Oi? consegue chegar a Não. esse nível normal? Não. Vai chegar, vai normalizar, vai controlar através da reposição hormonal. Ela está funcionando abaixo do normal, né? Então não vai estar produzindo de forma adequada T3 e T4, né? Então ela vai precisar tomar alguns comprimidozinhos para que ela esteja colocada em condições normais, mas ela não vai estar em condições normais permanentemente. Né? Ela só vai estar corrigindo com medicamento. Tá certo? O que é que pode gerar, o que é que pode colocar uma pessoa também em uma situação em que a tireoide dela está funcionando abaixo do nível normal? Se ela fizer uma cirurgia, certo? Para retirada parcial, digamos assim, da tireoide, que é o que nós chamamos de tireoidectomia parcial, tá? Não tira a tireoide toda, só uma partezinha. Mas aí algo que teoricamente era para estar completo e funcionando de forma ok, de forma normal, tá certo? Retirou-se um pedacinho, o outro pedacinho que ficou, ele não consegue compensar, tá certo? E aí vai ocorrer o quê? Um hipofuncionamento. Então, eu tenho a situação clínica, né, a patologia denominada o quê? Hipotireoidismo, tá certo? Então, a tireoidectomia, né, a retirada parcial, a retirada de uma parte da tireoide, pode colocar essa tireoide numa situação de baixo funcionamento, que vai configurar o quê? Um hipotireoidismo, tá certo? O que é que pode fazer com que essa tireoide também funcione abaixo dos níveis normais? Algum tratamento de câncer que tenha sido feito, por exemplo, câncer de laringe, certo? Que a laringe passa anatomicamente por essa região cervical, tá bom? Então, vai lá, o médico optou por fazer radioterapia ao invés de quimioterapia para esse câncer de laringe, tá bom? Por mais que tente se isolar a região da tireoide para que esses raios da radioterapia não atinjam a tireoide, que sejam direcionados apenas para a laringe, é meio que impossível. Por quê? Porque anatomicamente, tanto tireoide quanto laringe está na região cervical, tá bom? Mas o médico optou por fazer radioterapia. Então, por mais que tente se proteger essa tireoide, ela vai sim ser vítima daquela radiação que teoricamente era para ir só para a laringe, mas vai acabar respingando nela também, né? Mesmo que não seja a intenção. E essa radiação comprometendo, chumbando mesmo, massacrando mesmo essa tireoide,
faz com que ela possa ficar debilitada e possa entrar numa condição de o quê? De hipofuncionamento. Ela ficou danificada devido ao fato de ter recebido raios que não eram para ela, mas devido a um tratamento de câncer na região de cabeça ou de pescoço, como eu falei, a laringe, né? Ela foi, o mal respingou nela, digamos assim, não era para que ela parasse parcialmente de funcionar, mas por acaso, por consequência do destino, ela foi comprometida, né? Ela foi irradiada e aí passou a não funcionar mais de forma ok, não mais de forma normal. Então, diminuiu o que? As funções, o funcionamento dessa tireoide, que vai configurar o que chamamos de hipotireoidite, tá certo? Então, veja que existem inúmeras alternativas que podem ocorrer, né, para colocar aquela pessoa, aquele paciente, numa situação de hipotireoidismo. Tá bom? Tá certo? Aí, tudo bem, gente? Beleza? Podemos seguir? Sim. Vamos indo. Manifestações clínicas. Gente, é só vocês pensarem qual é a importância que os hormônios tireoidianos têm no nosso corpo, tá? Quando eu falo em hormônios tireoidianos, eu estou falando em T3 e em T4, tá bom? Quais são as funções dele? Metabolismo orgânico, crescimento e desenvolvimento tanto físico quanto o quê? Mental, tá bom? Se eu tenho esses hormônios relacionados a metabolismo do corpo, quando eu falo em metabolismo, pelo menos eu penso logo em comida. Então, imagina uma pessoa que está numa situação de produzir pouco T3 e pouco T4, que ela é diagnosticada com o quê? Com hipotireoidismo. Se ela está produzindo pouco T3 e pouco T4, o metabolismo do corpo dessa pessoa vai ser comprometido? Vai? Claro que vai, não vai? Vai ser comprometido para funcionar de forma mais acelerada ou mais devagar? Mais devagar. Mais devagar. Se o metabolismo funciona devagarinho, gente, o esperado, por lógica, é que essa pessoa ela tenha aumento do peso ou diminuição do peso. Aumenta. Aumento. Aumenta o peso. Então, essa pessoa ela vai ficar mais gordinha, né? O metabolismo dela estando comprometido de forma a funcionar de forma mais lenta, é óbvio que essa pessoa ela vai ter o quê? Ganho ponderal, aumento de peso, tá certo? Então, vejam aqui que uma das manifestações clínicas do hipotireoidismo é tudo o inverso do hiper. Lá no hiper, a pessoa perde peso, a pessoa é muito magrinha, geralmente. Aqui vai ser o quê? Aumento de peso, ganho ponderado, né? Mesmo que essa pessoa não coma muito, ela come normal, certo? Mas o metabolismo dela não funciona de forma normal, tá certo? Então, ela vai aumentar o peso, tá certo? Me diga uma coisa, uma pessoa que o metabolismo dela funciona bem lentinho, devido às baixas concentrações de T3 e T4, ela vai ser aquela pessoa mais agitada ou ela vai ser aquela pessoa mais tranquila, mais pacata? Mais pacata. Mais pacata, né? Então, ela pode, uma pessoa com hipotireoidismo, geralmente é aquela pessoa apática, certo? Que não tem alegria para nada na vida, vive com sono. Né? Então, eu posso verificar também uma pessoa com hipotireoidismo a questão de que da apatia, né? Da sonolência, tá certo? Metabolismo funcionando muito lentamente. A mente dessa pessoa não está sendo estimulada, digamos assim, devido às baixas concentrações de T3 e T4. Né? Então, ela vai ficar mais sonolenta, né? Uma pessoa que ela tá tranquila, além do que o que deve, suave, além do que o que deve, o coração dela vai bater mais rápido ou mais devagar? Devagar.
mais devagar, né? Então, eu tenho uma diminuição da frequência cardíaca, tá certo? Às vezes, esse paciente, ele pode fazer até bradicardia, propriamente dito, devido aos baixos níveis de quê? De T3 e de T4, tá bom? Essa pessoa apática, essa pessoa sonolenta, certo? Ela apresenta uma fadiga, um cansaço extremo, tá bom? Se a mente da pessoa não está sendo estimulada devido às baixas concentrações de T3 e T4, metabolismo funcionando bem devagarinho, se arrastando, a pessoa fica extremamente fadigada, cansada, tá certo? Fora que nós podemos verificar quando é um caso muito avançado, um quadro clínico com um comprometimento muito grande, certo, de hipotireoidismo, nós verificamos um sinal que é chamado de macroglossia. Macro de grande, tá certo? Macro de grande. E glossia é um sufixo na língua portuguesa que está associado à língua, o órgão língua. Então, macroglossia é o fato do que? É um sinal que configura o que? A pessoa com a língua maior do que o normal, aquela língua que não cabe na boca. Por exemplo, pessoas diagnosticadas com síndrome de Down, trissomia do 21, do cromossomo 21. Um dos sinais bem característicos de pessoas com síndrome de Down é a macroglossia, aquela língua maior do que o que é esperado, certo? Vocês podem prestar atenção que todo Down, ele mal consegue fechar a boquinha, porque é como se a boca dele não conseguisse albergar, né, não conseguisse guardar aquela língua que é um tamanho maior do que o que é esperado. Então, a essa condição nós chamamos de macroglossia, tá certo? Então, um paciente com hipotireoidismo, ele pode sim vir a apresentar macroglossia, tá certo? Essa língua maior do que o normal. E aí eu pergunto para vocês, macroglossia é um sinal ou um sintoma? Sinal. Sinal, né? A gente não consegue ver quando a língua da pessoa é maior, devido a uma condição patológica é maior do que o que é considerado normal, então é um sinal. Fadiga extrema, sinal ou sintoma? Sinal. Oi? Sinal. Alguém acrescentaria mais alguma coisa? Os dois, né? Uma pessoa, quando ela está muito fadigada, ela sente, ela pode dizer, eu mesmo posso chegar para vocês hoje e dizer, gente, a semana está começando hoje, né? Mas eu já estou morta de cansada. Vocês não têm como sentir o meu cansaço. Mas se eu estivesse cansada ao extremo, num nível muito elevado, vocês também conseguiriam ver pelo meu semblante que eu estou sonolenta, que eu estou muito cansada. Então, nesse caso aqui de fadiga extrema, tanto vai ser sinal quanto vai ser sintoma. Tá certo? Beleza? Beleza. Pode ocorrer também, gente, em pacientes com hipotireoidismo, num caso mais avançado, num quadro mais avançado. A perda de cabelos e as unhas quebrando bastante, sabe? Lembram que a função de T3 e de T4 é metabolismo. Metabolismo não envolve só comida, não. Isso é coisa da minha cabeça, que só mente de gordo, né? Eu só penso em comida. Mas metabolismo envolve várias outras coisas também, a questão de absorção de nutrientes, de micro e macronutrientes, né? Que vai interferir diretamente o quê? Na constituição da fibra capilar, na constituição da queratina da unha, tá certo? Então, se essa pessoa está com níveis abaixo de T3 e de T4, é óbvio que vai ter esse comprometimento, por exemplo, em relação à fibra capilar e à unha, né? Então, perda de cabelos e unhas quebradiças. Em mulheres, né? Nós, mulheres, que aí a gente sempre se compromete mais. Eu costumo dizer assim, que nós mulheres somos tão especiais
que toda e qualquer doença, ela pode ser grave como for, mas se for na mulher, é mais grave ainda. Certo? Então, por questões hormonais, Professora, o slide sumiu. desculpa, gente, o computador descarregou e eu não percebi que estava descarregando. Perdão, voltei. Perdão. Voltando aqui aos slides com vocês. Desculpa, tá? Vamos lá. Conseguem ver meus slides? Sim? Sim. Sim. Então, vamos lá, retornando. Por questões hormonais, nós mulheres acabamos sendo um pouco mais comprometidas em determinadas patologias, né? E não seria diferente no hipotireoidismo, tá bom? Geralmente, o hipotireoidismo, quando ele acontece em mulheres, eles podem causar o que nós chamamos de metrorragia, tá certo? Metrorragia, gente, anota aí no caderninho de vocês. Metrorragias são sangramentos vaginais, certo? Que eram para ser menstruação, mas ocorrem de forma completamente desregulada. Não vem como aquela regrazinha do mês, tá certo? Então, são sangramentos geralmente intensos, que a depender do volume, né, de sangue, podem até configurar uma hemorragia, tá certo? Que ocorre de forma bem irregular em relação ao ciclo menstrual, tá bom? E o que é que pode acontecer também com nós mulheres, caso sejamos portadoras de hipotireoidismo? A condição que nós chamamos de amenorreia, tá bom? Amenorreia, menorreia, na língua portuguesa, né, técnico-cientificamente falando, menorreia é a mesma coisa que menstruação. Mas se eu venho e coloco o prefixo a antes de menorreia, eu nego tudo que vem à frente. A ausência de menstruação, né, professora? Isso. Então, se eu coloco esse azinho na frente de menorreia, eu nego tudo que vem à frente. Então, se menorreia é menstruação, a menorreia vai ser o quê? A ausência de menstruação. Tá certo? Isso a depender de quê? Dos níveis, né? Do quão comprometida essa pessoa esteja em relação ao hipotireoidismo. Beleza, gente? Ok. Então, vejam que se vocês entenderem uma dessas condições patológicas, por tabela dá para entender a outra, porque enquanto que uma é o hiperfuncionamento dessa tireoide, essa de agora vai ser o quê? O hipofuncionamento. Então, se lá eu tinha um ataque cardíaco, aqui eu vou ter uma bradicardia. Se lá eu tinha perda de peso, lá no hipertireoidismo, aqui eu vou ter o quê? Ganho de peso. É só fazer o quê? O inverso, tá certo? E ter sempre em mente qual é a função dos hormônios tireoidianos.
T3 e T4, tá bom? Que está relacionado a metabolismo orgânico, tá certo? Desenvolvimento mental e corporal e físico, tá certo? Professora, Oi? com essa hipotireoidismo, a pessoa pode chegar à menopausa mais cedo? Pode. Pode sim, devido ao fato desses hormônios interferirem diretamente nos hormônios sexuais da mulher, né? Então, essa pessoa ela pode entrar numa questão de, como que eu posso dizer? Ai, fugiu a palavra que você acabou de falar. De menopausa, né? Antes do tempo esperado. Tá certo? Lembre-se sempre que no nosso corpo nenhum sistema ele funciona de forma independente, né? Ele depende do... Oi. A idade da menopausa de uma mulher é equivalente a qual a idade dela, sim, para chegar? Vai ser variante. Por quê? Porque o que é que significa a menopausa de uma forma geral, né? É quando a mulher para de menstruar. E essa mulher, ela para de menstruar por quê? Embriologicamente falando, gente, a menstruação, ela é decorrente de quê? De não ter ocorrido fecundação. O corpo daquela mulher se preparou para receber um embrião decorrente da fecundação, né? Aí as paredes do útero encheram-se de sangue, que ia ter os nutrientes, o oxigênio inicial para o feto, depois da fecundação, né? Então, se esse óvulo, que o nome não é nem óvulo, vocês vão ver lá na saúde da mulher, se esse óvulo, esse cito 2 ou ovócito do tipo 2, ele não é fecundado, é um óvulo que se perde. Não fecundou, não vai ter bebê, então esse endométrio descama na forma de menstruação. Então, cada menstruação de nós, mulheres, significa o quê? Que um óvulo, um ovócito 2 nosso, foi perdido, perdeu de fecundar. E aí, o que é que eu digo para vocês, caso vocês não saibam? Nós, mulheres, desde a formação na barriga da nossa mãe, embriologicamente falando, nós temos uma quantidade X de óvulos, tá certo? Então, sei lá, um chute, porque não tem como saber o exato, né? Cada corpo é um corpo. Silvia teria 100 milhões de óvulos. Eu tenho 100 milhões de oportunidades de fecundar e engravidar uma vez na vida. Mas, sei lá, a pessoa menstruou a primeira vez com 9 anos de idade. Então, ela já começou a queimar as alternativas, as chances dela de engravidar desde os 9 anos de idade. Então, imagine uma pessoa que menstruou aos 9 anos de idade, menstruando todos os meses, ela está perdendo o quê? Possibilidades de o quê? De engravidar, porque ela está perdendo citos 2, óvulos para engravidar. Então, quando essa mulher vai esgotando esse repertório de possibilidades de engravidar, ela vai perdendo esses óvulos pela o quê? Menstruação, vai diminuindo o total que ela tem disponível lá no ovário dela. Então, isso é muito variante. Tem mulheres que entram na menopausa, que começam a parar de menstruar, por exemplo, aos 45 anos de idade. Isso vai depender muito da menarca dela, né? Da primeira menstruação dela e da quantidade de óvulos que ela tem no total, quais são as possibilidades, as chances que ela tem de engravidar. E ela foi o quê? Desperdiçando a cada menstruação. Então, tem mulheres que entram na menopausa aos 40 anos, outras aos 45, já outras só depois dos 55, tá certo? Então, não existe uma idade fixa, porque o corpo de cada pessoa é diferente. A quantidade de ovócitos que eu tenho, de possibilidades que eu tenho de engravidar, vai ser totalmente diferente da sua. Sem contar que, por exemplo, eu posso ter menstruado muito cedo e você ter menstruado um pouquinho mais tarde pela primeira vez. Então, a gente não tem como... Você quer dizer assim, se eu tiver uma menarca com 9 anos, a probabilidade de eu chegar à menopausa pode ser bem mais cedo, né? Exatamente. Isso mesmo.
Aí eu, né, minha gente, chegando, Pode repetir? beirando os 30 anos, eu ainda não engravidei. Aí eu já entro no desespero, né? Cada menstruação é uma chance que eu tô desperdiçando. Na minha cabeça, né, louca? Então é isso, gente. Quanto mais cedo for a menarca de uma mulher, ou seja, a primeira menstruação dela, quanto mais cedo em idade, maior vai ser a probabilidade dessa mulher entrar em menopausa, o quê? Ainda jovem. Tá certo? Professora, mais uma dúvida que eu tenho. Por que existem casos de mulheres que, mesmo estando grávida, tipo, ainda tem a menstruação ativa 1 mês, 2 meses? No caso, não é menstruação, é o que nós chamamos de sangramentos de escape, tá certo? Não é menstruação porque não é o endométrio se descamando, o endométrio está lá, seguro, sustentado, para fornecer oxigenação e nutrientes nos primeiros dias, nas primeiras semanas daquele embrião que nidou, né, que chegou até o útero. E o que é que pode acontecer? Alguns sangramentos de escape, que não é menstruação, que menstruação é a descamação por completo desse tecido endometrial. É o que nós chamamos de sangramentos de escape, sangramentos que não eram para ocorrer durante aquele período, mas que ocorrem. Então, ela não está menstruando. É tanto que o sangue, ele tem um aspecto, ele tem uma coloração completamente diferente do sangue da menstruação. Mas aí, popularmente, as pessoas dizem que a mulher continua menstruando. Mas não é menstruação, é sangramento de escape. Vocês vão ver isso lá na saúde da mulher. Tá certo? Ok? Ok. Então, vamos lá, gente. Finalizando nessa partezinha. Se eu estou numa situação de hipotireoidismo, a minha tireoide ela está funcionando menos do que o que ela deve, não é verdade? E se ela está funcionando menos do que o que ela deve, consequentemente ela vai estar produzindo menos o quê? Hormônios tireoidianos. Quais são esses hormônios tireoidianos? T3 e T4 extremamente importantes, fundamentais, indispensáveis no nosso corpo, né? Porque são hormônios que estão associados ao quê? Ao metabolismo orgânico, ao crescimento e desenvolvimento tanto físico quanto mental do indivíduo. Então, essa pessoa, ela pode ficar com níveis rasteiros, níveis baixos de T3 e T4 no corpo? Não pode. Da mesma forma que lá o diabético do tipo 2, né, com baixa quantidade de insulina, que não está sendo suficiente no corpo dele, ele vai precisar de uma ajudinha o quê? Externa, que é o medicamento. Aqui no hipotireoidismo também. Ele não pode ficar com esses T3 e esses T4 abaixo do que é normal, do que é esperado. Então, ele vai fazer uma TRH, tá bom? Que é o que nós chamamos de terapia de reposição hormonal, TRH, tá bom? Então, essa pessoa, ela vai precisar tomar uns comprimidos de hormônios tireoidianos sintéticos, né? Que nós disponibilizamos disso devido ao que é a indústria farmacêutica, tá bom? Então, o medicamento clássico para pessoas que têm hipotireoidismo, tá certo? É chamado de Puran T4, tá certo? Que é a levotiroxina sódica. Se é tiroxina, é o quê? T4, tetraiodotironina. Se vocês virem qualquer pessoa que faz o uso de Puran T4, já dá para matar o pensamento de que o quê? Essa pessoa tem hipotireoidismo. Porque ela está fazendo TRH com o hormônio T4. Ela está fazendo uma terapia de reposição hormonal com a tetraiodotironina, com a tiroxina. Né? Então, ela está tomando um medicamento que é praticamente o hormônio T4 para suprir essa necessidade que meu corpo tem devido ao quê? À baixa de produção deste hormônio tireoidiano
por parte da tireoide. Por quê? Porque essa pessoa tem uma condição de o quê? De insuficiência tireoidiana, tá bom? Se essa tireoide está insuficiente, não vai produzir hormônios tireoidianos de forma ok. Não é verdade? Então, essa pessoa precisa de uma forcinha, precisa de uma ajudinha externa, né? Através de quê? Medicamentos. Então, é feita essa TRH, tendo como base o fármaco Puran T4, né, que é a levotiroxina sódica. Geralmente, uma vez pela manhã, a pessoa toma um comprimidozinho pela manhã, bem cedo, antes de tomar o café da manhã, né, em jejum, para dar uma ajudinha a esse corpo, que a tireoide não está funcionando tão bem, não está produzindo T3 e T4 em níveis adequados, tá bom? Então, entra-se com a reposição de quê? De T4, da levotiroxina. Beleza? Ok. Ok. Podem prestar atenção que pessoas que tomam, é só o que tem perto da gente, pessoas que tomam Puran T4. E você vai lá e diz, você tem hipotireoidismo? Já mostra que sabe, né? Oi. Desculpa interromper a aula, é porque o meu telefone está em 16% e o meu carregador não quer pegar. Então, se for o caso de desligar e eu não conseguir voltar para a aula, eu só queria avisar. Tá certo, tá bom. Vá tentando aí com o seu carregador, viu? Estou tentando. Então, gente, para finalizarmos, né, como que nós, da equipe da enfermagem, podemos e devemos prestar assistência a esses pacientes, né? Tanto aquele que tenha hipertireoidismo, quanto aquele que tenha hipotireoidismo. Sempre, gente, a nossa função como membros da equipe da enfermagem, sempre, independentemente da doença, tá bom? Nós temos que estimular o nosso paciente, nós temos que estimular o nosso cliente, né, o nosso assistido, ao autocuidado. Ou seja, ele precisa conhecer sobre a doença dele, né, para entender o que é que acontece no corpo dele. Da patologia que compromete-o, ele vai o quê? Ter consciência do que ele deve fazer, por exemplo, para melhorar a qualidade de vida dele. O que é que ele pode e o que é que ele não pode? Por que é importante ele tomar lá o medicamentozinho dele, o Puran dele ou o metimazol, lá no caso do hipertireoidismo? Não é? E sempre trazendo ele para o centro do cuidado com ele mesmo, né? Sempre colocando ele como responsável por si mesmo. Né? Então, é a nossa função como membro da equipe da enfermagem estimular esse paciente ao autocuidado, né? Estimular que ele participe de atividades em relação ao próprio autocuidado dele, até mesmo atividades físicas, para evitar complicações da imobilidade. Um paciente com hipotireoidismo, gente, ele pode ficar imóvel, sim. Ele pode ficar sem andar, se esse hipotireoidismo atingir um nível muito elevado, um nível mais preocupante, um nível mais grave. Tá certo? Então, estimular esse paciente para que ele pratique atividades físicas, ainda que leves, né, para evitar que ele tenha a mobilidade corporal dele comprometida totalmente. Né? E aí, sempre fazer a avaliação dos sinais vitais, né? Lembrem-se que a função de T3 e T4 é metabolismo orgânico, desenvolvimento físico e o que? Mental. Então, a partir da avaliação dos sinais vitais, por exemplo, eu posso, por tabela, né, ver a questão da deteriorização, certo? Tanto do estado físico desse paciente, quanto do estado o quê? Mental, tá certo? E também avaliar a questão do nível cognitivo, avaliar a cognição dessa pessoa,
né? Porque se a parte cognitiva desse paciente ficar comprometida a um ponto máximo, né, as limitações dele vão ser mantidas, principalmente em relação à mobilidade corporal, quando do caso de um hipotireoidismo, tá certo? Ou podem ocorrer complicações relacionadas ao mixedema. Tá certo? E aí, eu vou pedir para vocês anotarem aí no caderninho de vocês, para vocês procurarem o que vem a ser mixedema, certo? O que é mixedema em se tratando de um paciente, digamos, com hipotireoidismo? Certo? Ok? Gente, aqui em relação ao hipotireoidismo, tá beleza? Tá tranquilo? Tem alguma dúvida? Ou tá tudo bem? Pelo menos por hora. Se tiver qualquer dúvida, pode perguntar, tá? Até agora tá tranquilo. Tá tranquilo, né? Não se acanhe em fazer perguntas, tá certo, gente? Porque o que